pode ser diferente daquilo que o mestre deixou, como exemplo. Então, o ministério também tem que envolver a pregação, né, o ensino e também a cura. Essas 3 coisas se baseou, o ministério de Cristo durante o período que ele permaneceu aqui. E esse foi o meio, o caminho que Jesus, né, definiu para que ele pudesse mostrar e revelar o Pai, mostrar e evidenciar, o propósito pelo qual ele tinha vindo nessa terra. Então, através desses 3 princípios aí. E assim também deve ser o nosso ministério. Quando Jesus disse e o que que normalmente se diferencia muito, do ministério de Jesus dos demais, e as pessoas podiam ver isso muito claramente. E era exatamente aí que vinha a autoridade dele. Jesus, ele não só mandava fazer, mas ele fazia também. Então, quando ele mandou os discípulos ir pregar, ou mandou os discípulos curar, expulsar demônios, tudo isso ele já tinha feito. E aí a gente até concluiu na aula passada que aquele que é o verdadeiro líder, ele não só manda fazer, mas ele também participa junto, ele faz. Ainda que ele não tenha aquela habilidade para fazer um determinado serviço, isso não significa que ele de alguma forma não está ali participando junto, né. Então esse era uma das coisas que conferia a Jesus a autoridade. E outro aspecto que é muito importante na vida de um líder, é de tal forma que haja uma coerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele efetivamente faz. Então não adianta eu subir no púlpito e falar um monte de coisa que até seja correto, né, posso até falar o que está correto, mas se as pessoas ao olhar para mim, não conseguem identificar que eu faço aquilo que eu estou dizendo, a a autoridade não existe, né, para fazer aquele tipo de pregação. Então, a pessoa por isso que fica muito difícil muitas vezes, né, você subir no púlpito para pregar ou você vir ministrar, né, aí você pode até dizer assim: "Olha, eu ainda estou num aprendizado com Deus a respeito disso, eu ainda estou nesse caminho, eu estou trilhando esse caminho, ainda não cheguei lá, mas eu tenho evoluído nisso". Mas de fato, a autoridade de uma pessoa, de um líder, está muito associado à sua própria vida, né. E aí é onde está um ponto que é para nós que somos cristãos, e que somos chamados de discípulos de Jesus, né, nós precisamos, realmente ter uma vida da qual a gente emite, né, a gente está imitando a Cristo, então a gente está tentando seguir as pisadas de Jesus, a gente está tentando fazer o que ele faria se ele estivesse aqui. Então, o apóstolo Paulo disse assim: "Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo". Então essa é a meta nossa sempre, né. E hoje, por exemplo, eu acho que a cada dia a gente deveria fazer um balanço do dia e dizer assim: "O que eu fiz hoje que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E o que eu fiz hoje que Jesus não faria?". E isso começa então a nortear, né, aqueles lugares onde a gente tem que começar a investir mais o nosso tempo, né, de tentar melhorar, né, dentro daquilo que é a nossa conduta. Jesus, ele fez discípulos. Quando a gente vai para a origem latina da palavra discípulo, ela vem como aluno e aprendiz, né. E se você for na raiz do verbo, é ensinar. Então a gente presume que um discípulo é aquela pessoa que tem uma qualidade muito importante para todo mundo, né, para qualquer área da sua vida. É o tipo de pessoa ensinável. Então o que que é uma pessoa ensinável? É uma pessoa que está pronta para aprender. E ela se coloca numa posição da qual eu já sei muitas coisas, mas tem muita coisa que eu posso aprender. E essa pessoa, né, e aí é onde envolve também a humildade, é aquela capacidade que ela tem de ouvir, né. Muitas vezes a gente encontra, né, muitas pessoas com capacidade para falar,
mas para ouvir, muitas vezes para sentar, né, no banco, para realmente participar de uma escola bíblica, para realmente participar aqui do ITQ, ou, né, você ter ali a disciplina nos cultos de realmente, s prestar atenção naquela palavra que está sendo dita, independente de quem está lá, né. "Ah não, mas eu gosto mais de tal pastor, eu gosto mais de tal pessoa pregando", e às vezes a gente começa a parece que julgar as pessoas que estão ali na frente, né, e esquece que o que está sendo pregado é a palavra de Deus. Então, e normalmente tudo isso está associado a um orgulho muito grande da nossa parte, muitas vezes, de julgar, né, até mesmo a pessoa que está lá. Mas Priscila, você acabou de dizer que a pessoa para estar lá, ela precisa a autoridade dela vem muito daquilo que ela faz. É fato, isso é fato. Mas essa é uma disciplina que a gente tem que ter de não ser assim, né, de sempre ficar aí olhando para a pessoa. Nós precisamos olhar para aquilo que está sendo pregado, aquilo que Deus está falando para nós. Eu como líder, eu procuro fazer o melhor que eu posso fazer para viver aquilo que eu estou pregando. Quando não consigo viver, eu mesmo digo: "Olha, eu estou no caminho, não consigo fazer". Agora, a pessoa, uma outra pessoa que está lá, eu tenho que tomar muito cuidado para não começar a pecar, a julgar. Deixa que ela também tenha a mesma conduta que ela deveria ter, né, de tentar estar fazendo o melhor que ela pode, e às vezes nesse isso é muito importante, porque senão a gente começa a ficar muito orgulhoso, né. E o julgamento, né, vem muito do nosso orgulho. E uma pessoa orgulhosa, normalmente ela não é ensinável. Por quê? Porque ela sempre tem razão, aquilo que ela já sabe, então isso daí não tem nada a ver, é do jeito que ela acha que deve ser. Esse tipo de pessoa não pode ser chamada de discípulo, porque a palavra, né, o original significa discípulo. Eu preciso aprender. Jesus, ele falou assim: "Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde". Então, uma das coisas que o discípulo de Jesus precisa desenvolver, e isso, vou dizer para vocês, é contrário à nossa natureza humana. É contrário. Então é exatamente o oposto. Por isso que a nossa grande luta é a gente vencer isso e dizer assim: "Não, deixa eu ouvir o que essa pessoa está me dizendo, deixa eu aprender". Aprender primeiramente com Cristo, isso significa gastar tempo com Ele, com a palavra dele, em oração, ser humilde para então receber. Mas é fato que se nós queremos ser chamados de discípulos de Cristo, e é uma honra ser chamado discípulo de Jesus, nós precisamos ter um espírito ensinável. Se você não tem, peça, peça ajuda. Senhor, me ajuda. Eu quero ser uma pessoa ensinável, porque uma pessoa ensinável é uma pessoa que está interessada em ser edificada e ela está interessada em avançar, sempre crescer, né, no conhecimento da doutrina de Cristo. Jesus, ele disse assim, né: "Ide em todas as nações". Então essa é uma questão e a visão de ação missionária. Então, seja lá qual for o nosso chamado, nem sempre o nosso chamado é ir embora do Brasil, ir para outro lugar. Deus mostra, revela, Deus busca, mas eu creio também que onde Deus nos inseriu, seja aqui mesmo em Jacareí, né, no bairro onde a gente mora, ou na igreja onde a gente congrega, ou no bairro, no trabalho onde nós estamos, ali é o nosso campo missionário, né. E ali é a nossa visão de do que eu posso fazer para contribuir. E às vezes a gente se vê em alguns lugares, né, e com algumas pessoas, em que se você começa a falar de: "Ah não, vamos ó, pessoal, aproveitando que vocês estão aqui, vamos falar de Jesus agora, vamos falar que ele é o Senhor e Salvador". As pessoas vão dizer que você está fora de posição, né, por exemplo, você está no ambiente de trabalho, a primeira crítica é essa, porque eles podem às vezes gastar um tempo falando de futebol. Estão lá falando de futebol, de um monte de bobagem, às vezes até, né, se você for ver aí, eles até incentivam a liderança de manter um ambiente descontraído, onde as
pessoas podem lidar. Mas pensa você num momento desse, falar assim: "Agora deixa eu falar para vocês da minha fé, daquilo que eu acredito", né. Então nem sempre a gente consegue fazer isso, e consegue, né, falar: "Não, agora deixa eu falar", a não ser quando alguém pergunta, e aí você tem uma baita de uma oportunidade para poder pregar aí, né. Mas é fato que eu posso sim e devo buscar dentro daquilo que eu posso, um caráter, né, e um caráter de luz onde eu sou inserida, que automaticamente, de alguma forma, as pessoas vão perceber, né, elas não vão falar palavrão perto de você, elas vão procurar te respeitar, né. Então, eu acho que tem muitas formas de evangelizar. E não é só ficar martelando o nome de Jesus, mas é buscar viver. Então, se você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, se você respeitar, se você aprender, né, ter educação, ser respeitoso, isso já é um caminho enorme para Cristo poder entrar, ser honesto, né, não ser avacalhado nas coisas, não ser régua baixa nas coisas, né. Isso porque isso não é o padrão de Jesus, né. Se nós temos que fazer todas as coisas, não aos homens, mas como se fosse para Jesus, o nosso padrão tem que ser uma régua altíssima. Esses dias eu estava no DDS lá com a minha equipe, e eu disse exatamente isso para eles, eu disse assim: "Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, algo que, né, um dos direcionadores aí da empresa onde eu trabalho é ser régua alta". Eu disse assim: "Olha, eu vou dizer para vocês, para mim, eu faço como se estivesse fazendo para Deus, e quando eu não estou, eu me policio, falo: "Priscila do céu, você não está fazendo para o homem, você tem que pensar que você está fazendo para Deus". E aí, fazer o melhor que você puder fazer. E se você fizer o que é melhor, você pode ter certeza, de alguma forma as pessoas vão começar a ver que você é diferente, né. A Bíblia, lá no livro, acho que de Provérbios, ela fala assim: "Ata ao teu pescoço a verdade e a humildade". Ata ela no seu pescoço, ou seja, seja você alguém que seja reconhecido por ser uma pessoa verdadeira e por ser uma pessoa humilde. E a Bíblia diz assim: "E você achará graça aos olhos de Deus e também dos homens". Isso é um fato. Então, algo que nós precisamos, né, para que a gente possa, divulgar o evangelho, nós precisamos primeiramente ser cristãos. Nós precisamos, de fato, ser discípulos de Cristo. A declaração profética de Jesus, lá no livro de Mateus, nos afirma que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, significando toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, significando todas as etnias, raças e povos, antes que venha o fim. Então, Jesus, ele meio que definiu a condição para que ele voltasse. E a condição para que Jesus voltasse é que houvesse a possibilidade, né, e que o evangelho de fato fosse pregado a todas as nações. Isso é algo que Jesus deixou como um mandamento a todos nós. Às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos ajudar alguém a ir, né, de alguma forma colaborar com o ministério de alguém. O evangelizador deve ser primeiramente uma fiel testemunha. E aí eu queria abrir um pouquinho aqui bem rapidinho, o que que é uma pessoa que é testemunha? Testemunho, pessoal, é uma pessoa que viu algo. E ela relata aquilo que ela estava presente e ela viu. Bem, eu não posso dizer que eu possa ser uma testemunha daquilo que Jesus fez lá há mais de 2000 anos atrás. Eu não posso, eu posso acreditar no testemunho que foi dado a respeito disso. E aqui dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, que testifica, ou seja, ele testemunha o meu espírito a tal ponto que eu tenho certeza que aquilo aconteceu de fato. Isso já é uma graça, é o Espírito Santo de Deus que me concede essa fé, porque eu creio. Agora, de que forma que eu posso ser testemunha então de Jesus nos dias de hoje? Ora, quando eu vejo algo que Jesus fez,
e eu posso dizer: "Jesus fez isso". Então isso pode ser tanto na vida de uma pessoa que realmente eu conheço, do meu lado, na minha igreja, ou pode ser na minha própria vida. Eu posso testemunhar algo que aconteceu comigo, algo que Jesus de fato fez. O que Jesus espera é que a nossa convivência com Ele provoque uma transformação, de tal forma que eu possa chegar aqui diante das pessoas e dizer: "Eu era assim e hoje eu sou dessa forma. Eu testemunho a obra que Jesus de fato fez". Então, qual é a minha pregação? A minha maior pregação? É que sou eu mesma. Eu sou um milagre de Deus, né. Eu sou a minha pregação. Não dá para dizer e falar muito bem de Jesus e ser uma pessoa que age completamente diferente daquilo que Jesus disse que deveria ser. Não tem como. Por quê? Porque não há testemunho, e isso foi algo que Jesus nos chamou para fazer. Ele manifesta mediante fatos concretos e reais, a correção dos rumos arraigados em sua própria vida, na nobre consecução da transformação vivencial. E como é que é feita essa transformação? Não é feito de forma só dependa do ser humano. Precisa de um poder sobrenatural. É divino a nossa transformação. Por isso Jesus diz: "Obras maiores do que essa vocês farão". Essa transformação poderosa só pode vir através da obra do Espírito Santo. Então, o cristão, ele precisa ter sede e fome, e ele precisa convidar o Espírito Santo de Deus: "Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me guie, me conduza, me ajude a ouvir a sua voz, porque eu não vou conseguir fazer esse processo sozinho". E a Bíblia diz muito claramente que nós não poderíamos isso, porque Jesus deixou isso muito claro. "Olha, eu vou, mas é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo". É muito interessante quando você vai lá para o livro de Números, quando Deus, ele vê a sobrecarga que estava sobre a vida de Moisés, e Moisés não estava dando conta, na verdade, de conduzir todo aquele povo no deserto. E aí, eh Deus fala para tá bom, então vamos pegue 70 anciãos aí, pessoas respeitáveis, e me traga aqui, porque do mesmo espírito que está sobre você, Moisés, eu colocarei sobre esses 70 anciãos, para que eles possam te ajudar a cuidar, né, de toda essa multidão. E aí quando isso aconteceu, e Moisés olhou para aqueles homens ali, agora cheios do mesmo Espírito, do Espírito Santo de Deus, a frase que ele expressou foi assim: "Ah, quem me dera que deste Espírito fosse derramado a toda essa multidão". Mas naquela época isso não podia acontecer. Naquela época, o Espírito era derramado só sobre determinadas pessoas. Só que Jesus, ele fez a diferença, porque Jesus Cristo simplesmente nos concedeu, a cada um de nós que aceita Jesus como Senhor e Salvador, a receber a presença do Espírito Santo de Deus. E ele é o agente da transformação. E nós? Nós só precisamos não apagar ele dentro de nós. Não apagueis o Espírito Santo. Essa é a recomendação de Paulo para cada um de nós. A palavra do Senhor diz também: batizando-os, evangelizando completamente. A palavra original da palavra batismo, ela vem de mergulhar, de embeber. Então significa que, ao ser batizado, nós estamos mergulhando, como se estivéssemos descendo para a morte, assim como Cristo, deixando ali naquele lugar tudo aquilo que era o velho homem, a velha criatura, e ao ser reerguido, é como se ressuscitássemos com Jesus Cristo. O batismo por imersão expressa, então, a identificação do batizando com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O texto em Marcos 16:16 nos ensina que, a evangelização
então preconiza 2 resultados. Primeiro, a salvação da alma que acredita, ou a condenação da alma que não acredita, ou seja, a incredulidade. É importante que o ser humano tenha a possibilidade de estabelecer uma nova aliança com Deus, unicamente através de Jesus. Jesus, ele deixou muito claro: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim". A aliança com Deus, ela é estabelecida através do meu crer no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor e no confessar da minha boca que ele é, de fato, meu Senhor e meu Salvador. Para tanto, necessário se faz o sincero arrependimento. E aí há um ponto que muitas vezes não se prega muito, né? A pessoa fala assim: "Não, vem aceitar Jesus, vem aceitar Jesus". Né, a pessoa vai e aceita Cristo, mas às vezes não passou pelo processo do arrependimento. A pessoa precisa ter consciência dos seus pecados e precisa se arrepender deles, porque arrependimento significa mudança de direção. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Não muitas vezes: "Ah, acabei de ir ali, como é que eu vou abandonar?", mas ela começa ali a sua caminhada, para que ela vá se desapegando de todos os pecados, de tudo aquilo que, né, a Bíblia diz, nos embaraça aqui nessa terra. Além do arrependimento, nós precisamos ter um real compromisso com Deus, no sentido de obedecer à sua palavra. O que que isso vai promover, né, o que que isso vai trazer como resultado? Vai trazer a transformação, segundo o propósito de Deus. Jesus veio para que nós tivéssemos o quê? Vida, e a tenhamos com abundância. Quando a palavra de Deus é usada aqui, o termo, né, que tenham vida e a tenham com abundância, é a mesma expressão de vida de Deus. Então, quando eu digo assim: "Jesus veio para me dar vida", ele veio para me dar a vida de Deus, uma vida plena, completa. E olha que Jesus prometeu a vida abundante, mas ao mesmo tempo ele diz: "No mundo tereis aflições". Ah, mas como que eu vou ter uma vida abundante, Priscila, se eu vivo no meio de tanta opressão, de tanta luta, de tanta batalha? Jesus, ele fala de uma posição da qual eu e você estamos, que nós não podemos abrir mão dela. Nós estamos vivendo no reino de Deus, e esse reino está dentro de nós. Nós agora, por mais difícil que seja o mundo lá fora, nós ainda estamos protegidos diante de Deus. A palavra do Senhor no livro de Salmos, e eu não vou saber precisar exatamente onde, mas ele diz exatamente assim: "No dia da aflição, o Senhor me escondeu no seu tabernáculo, me escondeu no seu esconderijo e me colocou de pé sobre uma rocha". Então, nós precisamos ter plena convicção: eu estou passando por uma dor, estou passando por uma perda, por uma grande dificuldade, mas eu estou preservada, eu estou escondida, né, no tabernáculo de Deus, porque é promessa do Senhor. A palavra de Deus, e isso acaba tornando a nossa vida, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, ter essa vida abundante. Porque viver com Deus é viver numa nova dimensão. Nós podemos estar aqui, temos tristezas nesse mundo, mas nós não somos tristes. Existe dentro de nós uma força, dentro de nós, que só é dada pelo poder de Deus, que nos fazem suportar, vencer, né, as dores, as lutas e crer na promessa de Deus. A Bíblia diz que para toda promessa do Senhor já existe o amém. Já existe o sim, já está determinado. E a Bíblia também diz que toda tribulação que nós passamos aqui, ele diz assim: "A nossa leve e momentânea tribulação não se compara, mas nem de longe, à glória que nos aguarda". Então, o olhar do cristão
Ele não pode ser só para esse mundo. Ele tem que ter, né, a gente brincava muitos anos atrás, não é da época de muitos aqui, mas a gente falava assim: "Ah, aquela pessoa está com a cabeça na lua", né. Quando a gente queria dizer que a pessoa estava pensando em outra coisa, pois nós precisamos ter a nossa cabeça no céu, na nossa pátria. Somos forasteiros aqui neste mundo, e essa é que é a mais pura verdade. Não somos aqui desse mundo, não somos dessa terra. Né, e um dia nós vamos embora, e graças a Deus que nós vamos embora, né, e vamos para um lugar muito melhor, e haverá um dia em que tudo isso aqui vai ter passado, e a gente lá onde a gente vai, a gente nem sequer vai se lembrar de nada disso. No livro de Apocalipse 21:5 ele diz assim: "E o espírito e a noiva dizem: 'Vem'". O coração da noiva, que somos nós, a igreja, precisa ter um anseio: "Ora, vem, ora vem Senhor Jesus", né, e isso tem que e às vezes, eu já fiz essa pergunta na minha sala de aula, às vezes na igreja, sabe o que eu percebo nas pessoas? Um medo terrível de morrer. E ela diz assim: "Ai, não, mas não precisa voltar agora, né, não precisa se falar disso agora, pode voltar lá, né, daqui a muitos e muitos anos". Gente, será que a gente perdeu a visão do céu? Perdeu a visão daquilo que virá? O apóstolo Paulo costuma dizer, né, ele diz lá na palavra dele, diz assim: "Se nós olharmos para a nossa vida somente aqui, nós somos miseráveis". Os mais miseráveis da face da terra, né. Então, nunca percam a visão do céu, porque lá é a sua pátria. Através do Espírito Santo, alguém pode ser levado ao arrependimento. Então, quem é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Só o Espírito Santo. E às vezes nós, né, seres humanos mortais, cheios de orgulho, não queremos ser rejeitados pelas pessoas. E por isso eu acho que nós temos tanto medo de falar de Jesus. De fato, Jesus não disse que eu tenho que convencer as pessoas a respeito dele. Jesus só me disse assim: "Abra tua boca e diga, e fale, testemunhe". Deixa que o resto, o Espírito Santo de Deus faz. Não somos nós que vamos convencer ninguém a respeito de absolutamente nada, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence. A autoridade de Jesus em relação aos discípulos. O conhecimento bíblico que uma pessoa é capaz de alcançar é ilimitado, porquanto a palavra de Deus ela é viva, eficaz e operativa, e o que tudo dela se absorve contribui para a melhor compreensão do cristianismo e da pessoa de Jesus Cristo. Jesus ensinava com grande autoridade. Então, há algo que é ilimitado para você. O nível de conhecimento que você vai ter da palavra de Deus é só você e Deus que pode estabelecer o limite. Quanto mais uma pessoa se aprofunda no conhecimento de Deus, mais ela abre oportunidade para que Deus revele coisas que as outras pessoas não conseguem entender e nem sequer ouviram. Então, à medida que você se aprofunda e depende só de você. Naquela imagem que a gente, né, lá no Velho Testamento, que uma pessoa, ela vem, diz que a visão é de um rio e alguém caminhando, né, então diz assim: "Água até o calcanhar, depois água até os artelhos, água até o joelho, água até o quadril, até que se mergulhe". Onde parou a água? E às vezes a gente se contentou com a água no joelho, né, ou com a água molhou o pé, tá bom já, né. Mas é fato assim, o nível que nós vamos atingir só depende de nós, é fato. A palavra de Deus, ela é viva, e ela se renova, e ela é algo excepcional, né. Mas nós precisamos cultivar o hábito, né, e a vontade, o desejo de lê-la todos os dias, senão ela é só um livro que fica ali empoeirado na estante.
O seu estilo de ensinar, né, no ministério de Jesus, era diverso dos ensinos dos rabinos, porque os mestres religiosos estavam tão preocupados em regras, em manter o povo preso a eles, que eles de fato não se preocupavam, primeiro, em viver aquilo que eles pregavam, e aí vale aquilo que a gente comentou, né, então, não tem autoridade, e também, de não conseguir, porque a lei quando você não usa, né, e o Espírito Santo de Deus não ajuda você a ter a revelação, ela na verdade causa até confusão, e era o que acontecia muitas vezes, né. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Era comum, né, que as pessoas, os filhos, cuidassem dos pais. Quando eu falo assim, era comum, porque hoje em dia nem sempre a gente vê, né, hoje a gente vê até o contrário, né, às vezes você vê a pessoa já bem de idade, trabalhando, você fala assim: "Mas o que está acontecendo? Não, é que eu estou ajudando para criar meus netos, tenho que pagar a faculdade dos netos", né, você falou assim: "Mãe, que estranho, né", o processo era, né, inverso, mas era comum fazer com que os filhos cuidassem dos pais, né, depois que eles crescessem, né. Casavam, né, mas eles continuavam de alguma forma ajudando os pais. E aí os mestres das leis, por querer pegar o dinheiro do povo, disse assim: "Olha, se vocês entregarem as ofertas no templo, aquele dinheiro que você ajuda seu pai e sua mãe, você tá livre dessa obrigação. Então você pode pegar esse dinheiro e entrega na igreja". De fato, eu pego um pedaço das escrituras que me manda levar ao templo o dinheiro, né, e ignoro a outra parte do texto que está lá, né. Às vezes faço por má fé, mas principalmente pela dureza de coração. Algo, pessoal, que é muito importante ao ler a palavra de Deus, é sempre orar a Deus e falar assim: "Senhor, prepara meu coração para ouvir a sua palavra", porque senão, um coração duro, coração duro, a palavra não consegue penetrar, ela não consegue frutificar. E ao invés de produzir o bem, ela produz o mal. Jesus e as multidões. As multidões percebiam a diferença entre Jesus Cristo e os líderes, especialmente porque ele ensinava com autoridade e com poder. E aqui quero chamar a sua atenção para buscar o poder de Deus, buscar o poder do Espírito Santo, não aceitar executar o seu ministério sem o poder de Deus. Porque você pode conhecer muito bem a Bíblia, você pode falar em público muito bem, você se expressa, você tem entonação, você tem todas as regras possíveis e imagináveis de cativar um público, você pode até levar as pessoas a se emocionarem, bater palma e ficarem ali muito felizes com você. Mas se a tua pregação, se o teu ensino não tiver poder, ela não vai conseguir promover a transformação que aquelas pessoas precisam. Então, mas Priscila, como é que eu posso buscar desse poder? Você tem que buscar dele, da fonte. Quem é que pode me dar poder? Poder não se compra com dinheiro, né. Lembram lá, se você for ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, tinha acho que Simeão que quis comprar dos discípulos, né, que viu ele falando língua, curava, ele disse assim: "Mas quanto custa? Eu quero comprar", né, mas não se compra a unção. Você pode comprar treinamento, você pode comprar capacitação, como vocês estão aqui pagando uma mensalidade, né, e aprendendo, mas você não compra a unção. Agora, cabe a nós nos prepararmos, vocês estão certo, vamos estudar, vamos, né, buscar conhecimento, tá perfeito. Mas só isso não é suficiente. Você precisa buscar da fonte. Mas quem é a fonte? O Espírito Santo de Deus. Você precisa da presença dele, você precisa buscar dele, você precisa clamar: "Senhor, sem o teu poder, eu não posso fazer, sem o teu poder não adianta nada, o meu ministério não vai crescer, porque eu preciso do poder". Agora, o poder de Deus, ela também está associado à sua maneira de viver. Você precisa buscar fazer a vontade de Deus, precisa buscar estar alinhado com o propósito que Deus tem e precisa buscar a santificação na sua vida, porque assim ele pode encher o vaso.
e esse vaso precisa ser enchido com poder. A palavra traduzida por autoridade, transliterada do grego como exousia, apresenta o seguinte significado: autoridade completa para ir em lugar de Deus, como se ele mesmo estivesse fazendo a obra. Veja, é como se você falasse assim, Deus chegasse e dissesse assim: "Olha, eu não vou lá, mas olha, Marcão, pode ir no meu lugar. E o que você falar tá dito, é como se eu estivesse falando". Então perceba o tamanho da responsabilidade de você, né, ser o representante de Deus. A Bíblia diz: "Somos embaixadores de Cristo aqui na terra". Que mais que essa autoridade confere a cada um de nós? Poder para agir de acordo com a vontade de Deus, livremente, como qualquer pessoa tem poder, por exemplo, de comer ou de beber. Abram lá em 1 Coríntios, vamos ler um pedacinho lá do texto. 1 Coríntios, capítulo 9, 9 do 4 ao 6, ele diz assim: para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro. Espera aí, pessoal, estou lendo errado aqui, né? Vocês nem me avisam aí. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu estava lendo o segundo. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 4. Não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e com os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aqui o apóstolo Paulo estava chamando a atenção um pouquinho, porque os coríntios começavam a questionar um pouquinho, né, a autoridade de Paulo. E aqui Paulo então começa a dizer assim: não temos nós esse direito? Não temos nós, não foi nos concedido essa autoridade para ir e vir? Então isso é algo que, o Senhor concede, né, a mim e a você também, essa autoridade. O mundo espiritual é uma realidade. Jesus enfrentou a batalha espiritual com o inimigo de Deus e seus anjos. Então, quando a gente olha para o jardim de Getsemane, Jesus ele diz ali, né: "A mim, eu estou com angústia de morte". Então veja que ali havia uma grande batalha que Jesus estava ali enfrentando. Existe, não sei se vocês se recordam de um texto que Jesus ele vai, a um lugar, ali a cidade dos Gadarenos. E é engraçado, porque Jesus ele vai naquela cidade e ele faz uma única obra ali, e vai embora. E essa obra que ele faz, só que para ele chegar naquele lugar, a Bíblia diz que ele pega os seus discípulos e vem ali navegando, mas no meio do caminho eles enfrentaram uma grande tempestade, né, a ponto ali do barco até mesmo quase naufragar. E ali você percebe que começa então a grande batalha, a grande luta para que Jesus não chegasse naquela cidade. Porque ali ele vai especificamente e liberta um homem ali atormentado por uma legião de demônios. E a Bíblia diz que logo depois que aquele homem é liberto, está limpo, e as pessoas olham e veem e começam a ver o que Deus fez, aquele homem quer ir embora junto com Jesus, e Jesus vira e fala assim: "Não, você fica, e você vai testemunhar na sua própria vida tudo o que Deus fez". Somos chamados
também, de alguma forma, todos nós fomos libertos, né, de muitas coisas. E hoje cada um de nós foi chamado para ser testemunha onde quer que Deus tenha nos colocado, assim como aquele homem gadareno, e lutar, porque a Bíblia diz que a nossa guerra, nós estamos na carne. O apóstolo Paulo diz assim: nós estamos, né, em carne, mas a nossa milícia, né, a nossa guerra, não são com armas carnais, mas sim espirituais. E ele diz assim: e poderosas em Jesus. E é dessa forma que nós lutamos, assim como Cristo lutou. Da mesma maneira, a igreja foi dada essa autoridade, segundo a palavra de Deus, aos homens salvos, lavados e revestidos pelo sangue, cheios do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, Satanás era originalmente um ser angelical, um anjo caído, que entrou em rebelião contra Deus, o Criador de todos os seres existentes. O seu pecado ocasionou a sua expulsão do Monte Santo, onde ele habitava. E o objetivo de Satanás é destruir a igreja. Por que que Satanás ele luta tanto contra a igreja? Porque é vontade de Deus salvar a igreja. É vontade de Deus resgatar esse povo. E se Satanás luta com tudo aquilo contra aquilo que Deus quer e faz, se Jesus, por um lado, veio dar vida e vida em abundante, a Bíblia diz, né, no mesmo versículo, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então estão em posições opostas. Por isso que ele quer destruir a igreja e por isso que a igreja enfrenta lutas, né, desde o início da sua existência. O nome do príncipe do mal é Satã, cuja origem hebraica é Satã e significa, de fato, adversário. Então, adversário é aquele que se opõe contra, né? O vocábulo diabo tem o significado de caluniador. E a Bíblia diz que ele então, né, visita ali ainda as regiões celestiais e ele vem sempre para acusar, falar contra. E a Bíblia também diz que Jesus está sentado à direita do Pai e ele é o nosso advogado e ele intercede para o nosso bem. Então, enquanto o acusador nos condena, Jesus nos defende. E aí há um princípio na nossa vida que é muito importante a gente discernir, que é quando nós nos sentimos culpados. Mas Priscila, nós não temos que nos arrepender, sim, nós temos que ter consciência quando nós erramos e o mais rápido possível, usar a arma que Jesus nos deu, né, ao que ele nos concedeu. Nos arrepender, pedir perdão, confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Daí para frente, é levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, sem condenação. Sem ficar se lamentando, se lastimando e deixando de viver tudo novo que Deus quer fazer. Então, quando nós estamos muitas vezes naquele processo: "Pô, errei aquilo, mas que droga, mas eu não vou mais na igreja, porque eu não vou fazer mais isso, porque agora eu não posso mais, né, fazer mais nada". Puxa vida, você está se condenando, porque você está deixando Satanás, né, de fato te condenar. Então Jesus deu, né, a maneira como nós devemos nos levantar e tomar uma posição de pessoas perdoadas, né, curadas e restauradas por Jesus. A melhor e mais eficaz forma que dispomos para nos defendermos do tentador e acusador é a fiel e constante obediência a Deus e seus mandamentos. Ou seja, você não pode dar lugar para Satanás. Você não pode deixar uma abertura para ele. E uma das formas que você deixa abertura para Satanás é quando você não se apropria daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus tá ali te mostrando que é direito seu. Então, quando você fica no processo da condenação, né, e aí vem depressão, vem tudo que é o raio que o parta, o que que vai acontecer?
você deixa de viver a palavra de Deus. Quando você deixa de viver a palavra de Deus, você está em desobediência. Está em desobediência, você abriu lugar para Satanás entrar. Então, esse é um cuidado, não dê lugar para Satanás. Demônios são seres espirituais, hostis a Deus e aos homens, súditos, né, de Beelzebul, seu príncipe. Jesus compartilhou a sua vitória sobre eles. A Bíblia diz que Jesus, eh, os envergonhou em praça pública. Então, Jesus já venceu todos eles. O que que nós podemos, mas o fato de Jesus ter vencido, né, os demônios, Satanás, não significa também que ele não venha ainda contra a igreja, que ele não tente ainda nos enganar. Mas assim, aí cabe a cada um de nós, né, vencê-los. E uma das formas básicas, não dê legalidade para ele, porque tudo no mundo espiritual age sob legalidade. Se eu dou brecha, se eu estou em desobediência, eu dei legalidade para Satanás agir contra a minha vida. Por isso, irmãos, uma das coisas que é princípio da vida cristã, busque sondar o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus: "Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e me ajuda, Senhor, a sair desse caminho, para não dar brecha para Satanás agir". A Bíblia nos ensina claramente como devemos lidar com os demônios, proferindo a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu Satanás lá na cruz também, mas venceu ali no deserto. Armadura defensiva e recurso ofensivo. Por quê? Quando você pega o livro de Efésios e você vai falar assim, ó, qual que é a arma que representa a palavra de Deus? É a espada. A espada é o único daqueles instrumentos que estão lá que serve tanto para defesa, quando você está ali, né, com a espada, quanto para ataque. Então a palavra de Deus ela tem esses 2 recursos, a espada do espírito, a fé em Deus e em sua palavra e a vivência em submissão a ele, nos fortalece e reforça a resistência do diabo. Abram lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7. É muito comum a gente ouvir uma parte desse versículo diz assim: "Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós", né. Mas as pessoas se esquecem sempre da primeira parte desse versículo, que é: "Submetei, né, estejais debaixo das mãos de Deus, e aí resistir ao diabo e ele fugirá de vós". Então, não dá, né, para resistir ao diabo se você primeiro não se submeteu a Deus. Então se submeta ao Senhor, para que você possa no mundo espiritual, né, impedir que Satanás venha sobre a sua vida. Então Tiago 4:7, ele fala o seguinte: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós". Então, a resistência ao diabo, ela só vem a partir do momento em que eu submeti a Deus. Se eu fiz isso, ele vai me fortalecer, e aí sim eu vou conseguir resistir a Satanás. Muito bem, vamos agora para os exercícios aí. Vamos lá? No texto, João, capítulo 13, no verso 5, está registrado o evento mais relevante quanto à sua digna postura em prestar serviço aos discípulos. Quem se lembra qual foi o evento? Estão aí ainda? Ninguém lembra, pessoal? Meu Deus, deixa eu ver se estão aí ainda. Lavar os pés? Exatamente, lavou os pés. E ali, quem se lembra o que que os discípulos estavam conversando? Quando Jesus sai da sala e Quem vai era o maior pegar uma deles? quem era o maior deles, exatamente isso. Então Jesus mostra, né, com aquela atitude, qual era a posição. E por que lavar os pés? Que era uma função de servo que fazia?
o servo do servo do servo. Exatamente isso, né. Era dado àquela pessoa com, assim, mais baixo, né, escalão ali de servidão. Exatamente isso. A maneira como a palavra tã-nã-nã-nã é bem empregada na Bíblia, normalmente significa o direito conferido a uma pessoa para fazer determinadas coisas em função do cargo ou da posição que ocupa. Que palavra é essa? Poder? Autoridade. Certo. A partir da alguma coisa concedida por Jesus, os cristãos são ungidos com o Espírito Santo, que transmite o conhecimento e o discernimento da Igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, né, mas isso aqui é a partir da dispensação. O que que é dispensação? É considerado um tempo, uma era, onde Deus aplica um determinado método ou maneira dele se relacionar com os homens. Se você for olhar, dispensação da inocência, você tinha Adão e Eva, que não conhecia ainda o bem e o mal. Quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles passaram a conhecer o bem e o mal. Nós entramos então na dispensação da consciência. Logo em seguida, Deus começa a tratar com os homens através dos patriarcas. Então, se tinha Noé, depois Abrão, e assim vai por diante, Jacó, né? Então, nós tínhamos a dispensação dos patriarcas. Depois, Deus vai e começa, apresenta a lei. Então, ele começa a trabalhar com o homem mostrando a lei, como tinha que ser, né. E aí a maneira como Deus, ele vai ensinando a respeito do pecado, o derramamento de sangue, são através das ofertas. Mas então começou a dispensação da lei, e assim vai. E agora a gente está na dispensação da graça, que é o favor imerecido, que é o fato de, nós temos a salvação apenas aceitando aquilo que Jesus já fez, não precisamos fazer nada, só aceitar, né. E aqui ele tem: "Esses sinais seguirão aos que creem". No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, 17, estão registrados 5 sinais que seguem os que creem em Jesus. Então gostaria agora que você pegasse a Bíblia e você procurasse e me dissesse, vocês podem escolher quem quiser falar aí, quais foram os 5 sinais que seguem os que creem em Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, isso? Isso mesmo, o que mais? E se for picado, nenhum mal lhe sobrevém. Eu falei quantos? Falei 3, 3. 4. Você falou 3. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se forem picados, não haverá nenhum mal. Curarão os enfermos. Uhum. Faltando um. Ninguém vai ajudar aí? Serão imunes ao veneno. Todo mundo concorda aí? Se beberem água mortífero, não fará dano nenhum. Isso. Serão Beleza. imunes ao veneno. Perfeito, pessoal. Então, concluímos aí. Vamos agora para o próximo capítulo aqui para a gente poder dar conta da matéria aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu pegar aqui o próximo aqui. Ok, deixa eu já compartilhar a telinha aqui com vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Professora, show de bola. Agora. Beleza. Então vamos tratar um pouquinho agora de como Jesus lida com os conflitos, né.
E olha que isso é algo que hoje em dia o pessoal fala muito sobre, eh, você ter um equilíbrio emocional, de você, né, trabalhar muito nesse aspecto e tudo mais. Então, isso realmente é importante, né, não basta você ter pessoas, por exemplo, com grande capacidade técnica, grande conhecimento, e a pessoa não ter um equilíbrio emocional, ela não conseguir, né, trabalhar sob pressão, muitas vezes, ou sobre, eh, dificuldades, né, que ela enfrente. Então ela traz para o trabalho e aí cria uma série de problemas, né. Então, é muito importante saber lidar com tudo isso, nada melhor do que a gente aprender com ele, né, que é o nosso mestre, de como Jesus então lidou com o conflito espiritual, conflito emocional, com as questões morais e com os limites físicos, né. Pensa ele que criou todas as coisas, e de repente ficou limitado num corpo, né. Cristo enfrentou e lidou com conflitos para ser exemplo e intercessor. Abram lá em Hebreus capítulo 2, no verso 17 e 18, né. Muitas pessoas perguntam: "Mas por que Jesus veio?" Nós sabemos que a principal coisa é porque Jesus realmente tinha que pagar um preço que nós não podíamos pagar naquela cruz do Calvário. Mas também, né, a Bíblia diz que ele veio viver tudo aquilo que nós vivemos, para que ele pudesse também hoje ser o nosso intercessor. Ele disse assim: "Eu sei o que ela está passando". Então, muitas vezes, né, aquilo que nós passamos também, ele serve para que um dia a gente esteja preparado para consolar outras pessoas que vão enfrentar o mesmo que hoje nós estamos enfrentando. E a palavra de Deus, lá no Hebreus 2, 17 e 18, ele fala o seguinte: "Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar reconciliação por causa dos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são também tentados. Então, né, benefícios, né, da vinda de Jesus aqui na terra para mim e para você, é de que ele passou por tudo aquilo que nós passamos, foi tentado da mesma forma que nós fomos. E hoje ele pode ser então esse sumo sacerdote misericordioso, porque ele sabe, né, a luta que você enfrenta. Jesus enfrentou os seus inimigos, e os principais inimigos de Jesus não foram os romanos, não foram os ladrões, os pecadores, né, os prostitutas, aqueles que não tinham grande conhecimento, muito pelo contrário, né. Os inimigos de Jesus estavam dentro da igreja, que eram os sacerdotes, escribas e os anciãos. Em sua primeira fase de confrontos, esses adversários foram impactados, envergonhados, tiveram que muitas vezes, né, sair em silêncio, retirando-se do lugar onde Jesus estava. Então foram várias vezes, né, em que eles tentaram colocar Jesus numa cilada, tentando ali criar confusão, meio que obrigando Jesus a dar respostas que podiam provocar a ira, sejam das autoridades ou seja das próprias pessoas. E sempre Jesus, com uma sabedoria muito grande, né, Jesus sempre trazia ali uma maneira de dar a resposta e muito bem dada, né, e eles é que eram sempre envergonhados. Depois os fariseus, os herodianos, sempre no sentido de prosseguir o debate. Então vamos lá dar uma olhadinha, uma visitadinha em Marcos no capítulo 12. Marcos capítulo 12, no verso 13. Ele diz assim: "E eles enviaram-lhe
alguns fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras, e chegando eles disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito distribuir dar tributo a César ou não? E aí você vê assim, né, nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles a trouxeram, e ele disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, então, respondendo, disse: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E aí você vê, né, a tamanha hipocrisia vindo e dizendo que ele era verdadeiro, que ele era uma pessoa, né, maravilhosa, que não se preocupava com a opinião de ninguém e assim vai por diante, para depois vir com uma cilada, né, contra Cristo. Mas Jesus sempre dava uma resposta com muita sabedoria. Isso é algo que a gente também precisa sempre tentar, né, não ser aí precipitado, não falar, mas ter assim, a Bíblia diz que a gente tem que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, né. Então muitas vezes as pessoas também vêm tentar pegar a gente, né, quer que a gente fale as coisas, quer puxar as coisas da nossa boca, né, e às vezes a gente querendo falar, porque a gente quer falar, a gente acaba falando um monte de bobagem, né. Então que Deus possa dar para nós também um espírito que possa ficar em paz, quieto, orar primeiro a Deus, pedir para Deus: "Dá-me, Senhor, as palavras que eu tenho que falar aqui agora", né, e Deus com certeza vai conceder. Lidou com a angústia máxima e agonia precedente à sua morte. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 22, Jesus novamente prediz a sua morte em prol da humanidade. E nos versículos seguintes, o Senhor então começa a ensinar como o discipulado é testado e declara quão importante a valorização de uma alma, demonstrando a forma como ele então lidou com os sofrimentos. Vamos ler lá no livro de Lucas. Lucas 9, Lucas 9, no verso 22. Ele diz assim, né? E dizendo: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia. Aqui a gente vê, e Jesus ele vai falar o seguinte, né, que um discípulo, já que a gente está falando de discípulo hoje também, um discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. E aí, significa isso que se o mestre sofreu, os discípulos também vão sofrer. E aí muitos de nós, às vezes, não quer passar pelo sofrimento. É claro que nós não queremos passar pelo sofrimento, mas se o sofrimento vem, nós precisamos enfrentar o sofrimento e enfrentar eles com dignidade, né? Enfrentá-los como Cristo enfrentou, porque somos discípulos de Cristo. Mas isso significa que clamamos o sangue do Cordeiro e clamamos pela presença do Senhor, porque somente a presença de Deus em nós é que nos faz capazes de suportar, né, também aí as lutas e as aflições. E aqui no verso 23 ele diz assim: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então o crente precisa viver um dia de cada vez. E diz assim: Hoje eu venci. Amanhã é outro dia, outra batalha, mas hoje eu venci. Hoje eu estou de pé. Hoje eu estou na presença do Senhor, né?
E no verso 24, ele diz assim: "Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se ele perde ou se destrói a si mesmo?" Então aqui, e aí no verso 26 para concluir diz assim: Porquanto qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então Jesus mostra claramente também aqui, né, que aqueles que querem segui-lo precisam realmente andar nas suas pisadas. Se o mestre sofreu afronta, se o mestre sofreu abandono, se o mestre passou por aflições, batalha espiritual, nós também passaremos por todas essas coisas. Faz parte da cruz que nós carregamos. Lidou com a má interpretação. Jesus foi questionado a respeito da comprovação das suas afirmações. Para resolver esse conflito, Jesus utilizou-se do sinal do profeta Jonas. De fato, Jesus, hoje em dia, eu vejo às vezes pessoas, né, que se decepcionam com a igreja, se decepcionam com pessoas, com líderes e tudo mais, e ela diz assim: não, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais ir para a igreja. Algumas até dizem que tá de bem com Deus, né, mas não tá de bem com a noiva de Cristo, mas tá de bem com Deus. Mas tem pessoas que até mesmo de Deus elas desistem, do tipo: "Não sei, não, eu não quero mais saber, porque como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Como é que Deus não fez nada? Que Deus de amor é esse, né, que permite que tantas coisas aconteçam?" Sabe que Jesus, ele já havia advertido que muitos dos seus discípulos haveriam de se escandalizar com ele, né. Ele disse assim: "Vocês vão se escandalizar de mim", mas o que que significa escandalizar com Cristo? De fato, é não entender o que ele está fazendo, não entender o modo, o tempo, né, a didática que ele está usando com você. E muitas vezes parece que ele está tão distante, parece até mesmo que há um silêncio, né, no meio, às vezes, da maior dor que você está sentindo, mas de fato, né, e aí as pessoas, questionavam, né, mas se você mesmo é o Cristo, dá um sinal. E quando ele fala de Jonas, ele diz assim: "Vocês não vão receber mais sinal nenhum, né, se vocês querem acreditar, eis-me aqui, vejo as obras que eu faço, mas a vocês, raça de incrédulos, eu não vou mostrar mais nenhum sinal". E aí, o que eu quero chamar a sua atenção é, muitas vezes nós estamos tão preocupados com a opinião dos outros. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós ficamos extremamente feridos se alguém critica algo que nós fizemos. Algo que é: "Não gostei", ou "Não vai", a gente fica tão mal, fica tão chateado, mas veja Jesus, que fazia todas aquelas coisas, que estava ali, tinha esvaziado de toda a sua glória, estava aqui vivendo no meio do povo, era rejeitado por eles, era desprezado, ele foi chamado: "Não, você faz esses milagres através de Beelzebu", né, chamou de demônio. E veja que Jesus não deixou de fazer o que ele devia, o que ele veio para fazer. Independente se as pessoas aceitavam ou não aceitavam, gostavam ou não gostavam. E hoje eu vejo pessoas se decepcionando, às vezes com as críticas, ou decepcionando com alguma coisa que alguém falou, que deixou de falar. Isso é algo que, nós precisamos lidar com esse conflito também interno, né. Às vezes nós nos preocupamos demais com aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa estar focado naquilo que Deus tem falado com você, e não com aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Jesus também soube lidar muito bem com acusação injusta, com rejeição e com ódio. Jesus tinha muitos inimigos, que se avolumavam à medida que a sua fama crescia. Ciúmes, né. Às vezes está tudo muito bem, desde que você não faça nada. Se você começa a fazer, começa, de repente, chamar a atenção, pronto, já desperta o ciúmeiro de um monte de gente, né. Mas veja,
mesmo sendo acusado. E aí tem pessoas, né, que elas se ofendem tanto, né, e aí elas começam a fazer aquela confusão no meio ali, e vai querer tirar satisfação, e fica com raiva, e e começa a se comportar como uma criança, né, quando a gente diz não para ela. É fato que Jesus não lidava dessa maneira. Jesus falava com todas as pessoas, era uma pessoa extremamente acessível, e ele era uma pessoa que ele dizia assim: "Ó, isso aí não me afeta". Então, quando a gente começa a realmente ter uma vida com Cristo, nós somos, a Bíblia diz, selados pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer selado? Pensa em você pegar uma coisa e você passar aquele insufilme, assim, aquele plástico ali, né, em volta, porque você está selando aquele negócio, está guardando aquilo ali, você foi selado no Espírito Santo. Então, você também se torna mais forte, né, de tal forma que as coisas que vêm de fora, elas não penetram no seu coração. Às vezes passa pelo seu ouvido, mas elas não penetram no seu coração. Não deixa a mágoa, a dor entrar, você sabe lidar com a rejeição. Não é todo mundo que vai gostar de você. Não gostaram nem de Cristo. Não é todo mundo que vai achar você bonitinha e nem vai achar você com o seu ministério maravilhoso. Não vão gostar do que você prega, não vão gostar do jeito que você ensina, não dá para agradar todo mundo. Então, tira esse negócio da cabeça. E não fique, né, tão sensível assim ao que as pessoas falam ou deixam de falar. Olhe para Cristo. Esse é o grande segredo para você saber lidar com as injustiças, lidar com as más interpretações. Jesus viveu também, no seu conflito ali com esses homens, né, interrogações com segundas intenções. Então, pessoas que tentavam puxar literalmente o tapete de Cristo. Jesus soube lidar com esse assunto, buscando a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Acusações gratuitas e caluniosas, Jesus foi acusado de ser agitador do povo, né, e aquele que praticava o mal. Então, a maior teste que nós podemos passar, e olha que nesse teste eu tenho um pouco de dificuldade ainda, é de quando eu sou acusado injustamente, quando eu vejo que a pessoa está me dando uma bolada nas costas. Isso, assim, me tira um pouco ainda do eixo, mas isso é algo que eu tenho que aprender, e é algo que eu estou aprendendo, né, a cada dia. Se antes eu podia passar 30 dias pensando naquele negócio, chateado com aquele assunto, hoje fica limitado a 1 hora, até menos que isso. Então, quando eu começo a ver que eu estou pensando muito no assunto, eu disse assim: "Epa, vamos parar. Esse assunto, eu sei que eu não fiz aquilo. Eu sei que eu estou certo, então eu vou entregar na mão daquele que faz justiça. E eu vivo e sigo a vida para frente. E ainda oro a Deus, pedindo perdão para Deus. Se porventura, naquela hora que eu levei a bolada nas costas, eu senti raiva, né? Normal. Então, mas ali, ó, Senhor, me perdoa, porque fiquei com uma raiva danada daquela pessoa ali, né? Então, perdoa e peça para o Espírito Santo de Deus para que você possa tratar aquela pessoa como ele gostaria que você tratasse. Jesus também soube lidar com a rejeição, com o desamparo, com o abandono. Nós precisamos também fazer isso. Em diversos momentos da nossa vida, às vezes a gente vai se ver sozinho mesmo, ali tendo que resolver o que tem que resolver. Ao examinarmos o sofrimento de Jesus em agonia no jardim de Getsemane, observamos a correlação entre a sua angústia e a sua a opressão referente àquela hora, né. Então, um lugar de Getsemane, um lugar que realmente prensou Jesus Cristo ali. Levando consigo aquele local onde ele costumeiramente orava, ele levou alguns discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Ele entristeceu-se e ficou angustiado. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele chega ali e os discípulos estão dormindo. E ele diz assim: "Não pudeste vigiar comigo nem 1 hora". Porque antes ele tinha dito para os discípulos: "Ficai aqui e orai comigo, para que eu suporte esse momento". Jesus estava sozinho, mas Jesus
soube enfrentar isso. Por quê? Porque ele foi até a fonte. A Bíblia diz que ali ele foi buscar da presença de Deus, ele foi derramar o seu coração na presença de Deus. É dessa forma que o crente consegue ter força. Não é dependendo de pessoas. As pessoas Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar, sim, é claro. A igreja existe exatamente para isso também, para que um possa, né, ajudar o outro, mas eu quero dizer, você não pode depender das pessoas. Você não dependa das pessoas, não ponha a sua confiança naquilo que esse ou aquele pode fazer. Não, mas ninguém ora por mim, mas ninguém fala comigo, mas ninguém esquece. Você tem que ir na fonte que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Pai, ele vai te fortalecer. A palavra de Deus diz que Jesus ali no jardim de Getsemane, ele vai com o seu coração angustiado ali, né, ele fala com angústia de morte, e ali de joelhos começa até mesmo a sangrar ali já os seus poros, aquelas veias que ficam aqui próximos à pele, rompem e ele começa a suar sangue. Tamanha angústia que ele estava sentindo. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem se levanta dali com uma decisão tomada. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E quando Jesus se levanta, ele está revestido, gente, de tamanho poder, que um dos textos bíblicos dos evangelhos, não é todos que registra isso, mas diz que quando aqueles homens se aproximaram de Cristo para tentar pegar ele, todos caíram no chão. Tamanho era o poder que estava sobre ele. Então, não dá para mensurar e dizer para vocês o poder que é derramado todas as vezes que você dobra o seu joelho e vai buscar Deus. E quanto mais, às vezes, um coração está angustiado, mais poder aquele coração recebe de Deus. Jesus orou no verso 42, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa palavra foi o que determinou o meu destino e o seu destino, né? Aquilo que nós hoje podemos obter, né, de uma vida com Cristo foi definida naquele dia, quando Jesus toma uma posição. Acho que hoje muitos de nós ainda precisa tomar algumas posições, das quais cada um sabe qual é, né, que Jesus já te chamou para fazer. Mas tome uma posição, porque isso pode mudar as gerações futuras, através de uma decisão que eu e você tome. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, nós somos a geração que vai preparar o caminho para a geração seguinte. De alguma forma, eu e você só estamos aqui porque alguém preparou esse lugar para nós. Alguém orou por nós, alguém falou de Jesus para nós. E aí, nós então aceitamos a Cristo e nós recebemos a bênção maior. Mas a missão para definir a próxima geração está na minha e na sua mão, né. Então se você olhar para a genealogia da sua família, tente observar quem foram os seus, eh, a Bíblia diz, né, que a maldição, ela visita até a quarta geração de uma pessoa. Sabe por que que ela é limitada até a quarta geração? Porque até a quarta geração eu consigo mensurar. Então eu estou aqui, eu sou uma geração. Aqui está o meu pai e minha mãe, outra geração. Aqui estão os meus avós, e aqui os meus bisavós. Então, eu tenho, e é verdade, eu ouvi histórias, por exemplo, que a minha mãe contava, né, dos meus avós e dos meus bisavós. Eu ouvi algumas histórias. Você vai falar assim: "E algumas histórias, Priscila, foram importantes?" Foram. E eu pude até orar e pedir perdão para Deus, né. Falei: "Senhor, perdoa minha família, porque aqui, ó, a minha avó ou o meu avô cometeram pecados assim. Não que eu estou aqui perdoando os pecados dos meus avós, não, mas eu estou ajudando a pagar uma iniquidade que veio sobre a minha casa, sobre a minha família." Isso é o que Deus diz sobre maldição. E você sabe o que Deus fala sobre bênção?
vai até a 10ª geração. Olha só que bênção. Eu posso mudar a história da geração seguinte, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né, tataranetos, tudo porque eu tomei uma decisão. A decisão que Jesus tomou no jardim de Getsemane, mudou a minha vida e a sua vida. Qual decisão nós vamos tomar, né? De uma vida correta, uma vida santa na presença do Senhor, sendo usada por Deus, tendo ali aquela fome, aquela sede de buscar mais desse poder, para que desse poder eu transborde dele. E a Bíblia diz assim, que a gente seja fontes, fontes de águas vivas que jorrem de nós. Esse é o grande exercício, né? Esse é o grande trabalho que Deus está fazendo em nós. Na crucificação, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa palavra revela a angústia de Cristo no momento em que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele e o Pai não pôde contemplar aquilo e vira-se, né? E aí Jesus se sentiu exatamente como você talvez se sinta às vezes, tão longe de Deus. Jesus sentiu. E o que nos afasta de Deus? A Bíblia diz que não é as tribulações, as lutas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim: me regozijo nas tribulações, porque elas produzem em mim paciência, elas produzem esperança, e a esperança que não confunde. Então ela diz assim: as lutas e as tribulações, para Paulo, o aproximava mais de Cristo. E ele diz assim: nas minhas fraquezas o seu poder se aperfeiçoa. Então, esse era algo que o ajudava. Mas a Bíblia diz que o pecado, esse sim, provoca um muro de separação entre nós e Deus. Jesus estava com todos os pecados sobre ele. Por isso, ele se sentiu longe de Deus. Então, mesmo você e eu que, né, que às vezes estava em pecado, e às vezes o nosso pecado é a nossa rebelião, por não aceitar algo que está acontecendo na nossa vida. Entramos em rebelião com ele. E aí, a impressão é que Deus está muito distante de nós. Nós não conseguimos ouvir Deus mais. Mas por quê? Porque no nosso coração está em rebelião, está em pecado. E só existe um jeito de mudar essa história. É quando eu me arrependo e digo assim: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Eu não entendo e acho que não está certo, para ser bem honesta, mas eu aceito a sua vontade. Isso é o que nós lemos agora há pouquinho, que diz assim, que nós precisamos nos negar a nós mesmos, né? Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz. Lidando com as emoções. Cristo lidou com o luto do seu amigo. A Bíblia diz lá com Lázaro, quando ele chegou, e a Bíblia fala que Jesus sabia que quando ele chegasse lá, Lázaro teria morrido. Porque a Bíblia diz que ele recebeu um recadinho, mas ficou lá ainda. De tal forma que ele chegou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. Por que chegou 4 dias depois? Porque havia uma crença, que até o 3º dia a alma da pessoa ficava por ali mesmo. Então, se ele ressuscitasse Lázaro antes do 4º dia, as pessoas ainda iam dizer que não tinha sido um milagre, mas tinha sido ali algo que o espírito de Lázaro estava ali mesmo. Então Jesus espera o outro dia. Mas quando Jesus ele chega naquele lugar e está todo mundo chorando, está todo mundo se lastimando, a Bíblia diz que dentro dele se agitou o seu espírito e ele chora naquele momento. O choro de Cristo ali representa o choro, porque não era para as pessoas morrerem. Quando Deus fez, quando Jesus, né, fez o homem, a sua imagem e semelhança, era para ter vida eterna. Era para viver em eterna comunhão, como uma vida maravilhosa e abundante. A morte nunca foi plano de Deus, não fazia parte do plano do Senhor. Ele deu um jeito na morte, mas não era plano do Senhor. Por isso que a morte ali, Jesus ele sente aquela dor, ele diz, não era para ser assim. E por isso nós precisamos nos alegrar
Porque quando um santo morre, quando alguém morre, essa pessoa, se ela morreu em Cristo, ela vai imediatamente para os braços dele. Sabe que eu perdi minha irmã em 2011, né. Eu perdi minha mãe em 2006, depois minha irmã em 2011. Perdi e já achei, já sei onde ela tá lá no céu, graças a Deus, então foi muito momentâneo. Mas é fato que a minha mãe já tinha 76 anos, já vinha, assim, com algumas enfermidades e tal. Eu senti muito a morte da minha mãe, mas, assim, de certa forma eu me conformei, porque minha mãe já era de idade, já estava sofrendo com algumas coisas e tal. Mas a minha irmã morreu com 57 anos também, muito nova. E para mim, assim, foi muito difícil a morte da minha irmã. E assim, confesso para vocês que eu entrei, assim, dei uma resvalada boa na depressão. E para mim, assim, eu olhava para a vida e falava: "Mas não faz sentido nada, perdeu totalmente". Eu falava: "Deus, por que que o senhor não permitiu mais anos para ela?". Eu mal consegui, né, porque a gente trabalha demais, vive na correria danada, né, e aquilo me deixou muito para baixo. Mas eu digo para vocês uma coisa, havia algo dentro de mim, e isso foi bem claro na hora que eu olhei para aquele caixão e minha irmã estava ali, e eu comecei ali lembrar, e mais tarde Deus me lembrou disso também, de tudo que a Sônia tinha vivido. Minha irmã foi, assim, uma namoradeira daquelas. Minha irmã namorou, ela falou assim: "Nem te conto quantos namorados tive, Priscila", mas teve uma vida, assim, bastante agitada, vamos pensar assim, bastante agitada e, assim, mas minha mãe enfrentou, acho que pelo menos umas 3 ocasiões que ela poderia ter morrido, né, uma vez que ela foi para Caraguá, depois outra vez que aconteceu lá, ela teve uma eclâmpsia, e depois a terceira vez quando foi ter meu sobrinho também. Mas você sabe que nessas 3 ocasiões de morte aí, que minha irmã quase morreu, ela não estava salva ainda. Ela não tinha se rendido aos pés de Cristo. E aos 57, minha irmã já tinha se rendido aos pés de Cristo. Minha mãe estava salva. Então, eu fiquei olhando e Deus disse assim: "Olha quantas vezes Satanás tentou levar ela antes. Por quê? Ela deu abertura, fez algumas coisas erradas, mas ela não estava salva, eu não permiti". Deus foi tão fiel com ela, não permitindo que a minha irmã fosse embora antes de ser salva. E aquilo começa a fazer uma diferença no meu coração, e eu dizia assim: "É verdade, Senhor. Como é bom olhar para o caixão de uma pessoa que você ama demais da conta, e ter certeza absoluta que agora acabou". Minha irmã, ela enfrentava, e essa foi uma das razões de eu ter vindo para Cristo. Minha irmã enfrentava, assim, de ter possessões, né, de demônios, assim, de ter que expulsar demônios, e como era católica, e no catolicismo não tinha nada daquilo, né, uma das saídas foi ir para uma igreja evangélica para eu poder ajudar a minha irmã. Mas pensa numa Priscila totalmente diferente do que eu sou hoje. Tem muita coisa ainda para ser ainda, né, amanhã vou ser melhor do que hoje. Mas eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, cheia de também vaidosa não era não, mas era assim, muito orgulhosa, muito machucada também pelas coisas que meu pai, né, tinha feito, pelo sofrimento que eu via, pela pobreza, né, pela necessidade que a gente passava. E eu usei muito alavanca, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa, e eu usei essa alavanca na minha vida, mas assim, com muito pesar, sabe, com muita dor, né. E isso não me tornou uma pessoa boa, mas Deus, ele me trouxe uma cura tão boa e tem me curado a cada dia, né. E quando eu chegar lá, Deus vai me levar embora, não chegou ainda o meu tempo, mas a hora que eu chegar nesse nível, Deus vai me levar embora. E aí, eh eu fui para a igreja evangélica, minha irmã sofria muito com esse negócio de demônios, eu até brincava às vezes com a Sônia, e olha que eu entrei na escola de libertação, né, de tipo assim, de orar para as pessoas expulsar demônio, eu aprendi dentro de casa, né, que foi ali naquela luta com a minha irmã. Mas de novo,
né, você fica vendo esse tipo de coisa, e eu me lembro que naquele dia mas minha irmã se libertou, virou depois se tornou diaconisa, tal, uma bênção de Deus. Mas o que eu quero dizer era, não havia mais agora ali, quando eu olhei minha irmã naquele lugar, eu disse assim: "Nunca mais Satanás vai poder chegar perto dela. Nunca mais ela vai sofrer. Nunca mais, acabou tudo". E isso trazia, assim, uma paz e um consolo para o meu coração. Não foi de um dia para o outro. Demorei pelo menos aí uns bons 8 meses lutando com Deus, mas Deus também me trouxe a paz, a tranquilidade. E você sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus é eterno, e a Bíblia diz que Deus é amor. Eu amo tanto a minha mãe e amo tanto a minha irmã do mesmo jeito que eu amava antes. Então a morte, realmente, gente, não pode destruir o maior vínculo que existe, que é o amor. E a Bíblia diz que lá no céu vai restar o amor, a fé e a esperança. Os outros dons todos deixam de existir, mas o amor, a fé e a esperança ainda vai continuar lá no céu, né. Então, eu quero dizer para vocês, que a gente aprende a lidar, né, com as emoções quando a gente vai buscar Ele, com Cristo. E a gente olha para Ele, então a gente consegue, né, porque Ele nos fortalece. Você sabe que eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e ela e essa pessoa falou assim: "Priscila, eu acho você uma pessoa muito forte". E como essa pessoa também é cristã, né, trabalha lá, é um gerente executivo lá também. Eu disse assim: "É, sou forte, mas o que me dá força", né, até o Joabe da manutenção lá, "o que me dá força é a presença de Deus. Não está em mim, mas está nele", né. Então, eh, esse é o meu testemunho para dar para vocês o que é a morte, né, a dor da morte. Jesus também sabe que é essa dor da morte, ele sabe aquilo que a gente também sente. Mas que bom que Jesus já deu um jeito na morte também, né. Então, ainda que a gente venha tombar esse corpo aqui nessa terra, o nosso corpo será levantado, assim como Cristo foi, né, e nós teremos também, assim como ele, um corpo glorificado. Jesus foi um homem experimentado no sofrimento, e o sofrimento de Cristo o tornou mais forte. Então nós também precisamos pensar que a Bíblia diz assim: "Todas as coisas cooperam para o nosso bem". Então tudo aquilo que nós passamos, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós cremos que Deus está cuidando de nós, ainda que nós passemos por várias lutas e tribulações, nós precisamos crer, isso é para o meu bem e isso está me tornando uma pessoa mais forte, mais firme, né. Esses dias eu li uma ilustração que ela fala assim, ó, tem umas plantinhas que às vezes você até compra, já vem assim, ela vem com amarradinha, né, com um espetozinho, assim, chamam de estaca, segurando ela, para que é mais frágil, né, então ela não suporta muito vento, ela não suporta muito você bota ali uns pauzinhos segurando ela. Algumas pessoas costumam dizer que isso não é muito bom para a planta. Sabe por quê? A planta se acostuma com aquela proteção e as raízes não se aprofundam, então aquela planta nunca vai de fato se aprofundar. Quando nós somos sacudidos pelo vento e pelas tempestades, nós precisamos mandar as raízes para mais baixo. Nós precisamos mergulhar mais em Cristo, porque aí a gente vai se tornar uma planta forte. Então, não seja dependente de ninguém, dependa só do Senhor Jesus Cristo. O texto de Isaías, lá no livro 50, no capítulo 53, todo mundo conhece, fala muito do sofrimento de Jesus. E ele fala do ministério, então, de Cristo, e que foi através desses sofrimentos que Jesus sofreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz assim: "Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, as nossas transgressões foram, então, sobre ele". Então, a Bíblia diz que aquilo que trouxe a dor para Jesus, aquilo que o crucificou na cruz, foi de fato um meio para que nós fôssemos
curados. Aquilo que trouxe dor para Cristo é o que de fato nos curou. E às vezes, aquilo que causa dor hoje para você vai servir de cura para uma outra pessoa, porque você vai estar apto a curar essa pessoa e você vai dizer assim: "Eu sei o que você está passando". Ele não tomou sobre si as nossas doenças e sofrimentos apenas para compartilhar dos nossos infortúnios, mas ele participou para poder nos libertar de todos eles. Jesus soube lidar muito bem com a solidão e o abandono. Na última hora, Jesus teve de lidar com o sentimento de solidão e com o abandono das pessoas que estavam ali e adormeceram. Concordamos com aquilo que Josadac Lima diz o seguinte: os bons líderes sentem-se mais solitários que qualquer outra classe de pessoas. E é pura verdade. Por mais que você faça, nunca você consegue agradar todo mundo. E você muitas vezes está sentindo medo, não pode falar para as pessoas que você tem medo. Você muitas vezes não sabe, não tem a menor ideia do que fazer e você não pode transmitir insegurança. Então, o líder, isso é fato e eu tenho vivido bastante isso, é muito solitário, né? Você não pode ficar aí abrindo seu coração para as outras pessoas, você tem que confiar no Senhor, buscar no Senhor, né, e olha, dá para contar no dedo quem você realmente pode, se abrir e falar, porque aquela pessoa não vai usar isso contra você lá na frente, né. Jesus enfrentou também a morte física. Diante de uma sessão do sinédrio, que a maior acusação era a blasfêmia, né, que era prescrevia aí a morte, Jesus foi levado para a corte romana, cujo presidente era o governador Pôncio Pilatos. Então nós sabemos que Jesus passou uma noite inteira, né, ali no sinédrio, onde as pessoas tentavam achar argumentos para poder crucificar Cristo, né, então levava falsas testemunhas, pessoas que, eh, mudavam, né, aquilo que Jesus tinha falado para poder acusá-lo. Jesus foi ali cuspido, né, porque os sacerdotes cuspiram nele, bateram no rosto de Jesus, foi ali, tirado as suas roupas, então Jesus passou ali uma noite sendo humilhado. Então ele enfrentou a dor física, né, e a morte também. Sendo então acusado pelos seus compatriotas judeus de ter proclamado a si mesmo como rei dos judeus, o que consistia em franca rebelião contra Roma. Então, esse era outro modo também que eles tentaram aí botar Jesus contra os romanos, né. Cristo foi interrogado pelo governador e não negou a sua acusação, dizendo assim: "Tu o dizes", e nada mais respondeu. Jesus, então, não tentou se defender de nenhuma das acusações. Isso é algo que também a gente deve buscar, né. Tem coisa que a gente deve ficar quieto e deixar Deus fazer a justiça. Jesus enfrentou a morte física na cruz e uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e o seu povo, através do qual todos viriam conhecer. A lei está escrita no nosso coração. O apóstolo Paulo mais tarde, ele vai dizer assim, né, que nós somos uma carta viva de Cristo, não uma carta escrita com tinta, mas uma carta escrita com o sangue do Cordeiro. Então, nós somos a carta viva de Cristo aqui na terra, porque a sua lei, ela está aqui, ó, escrita no nosso coração. A palavra do Senhor lá em Jeremias diz assim: "Eis que tirarei de dentro de vós o vosso coração de pedra, e colocarei no lugar um coração de carne. Escreverei sobre esse coração as minhas leis e porei sobre ele o meu espírito". Essa é a transformação da qual Jesus Cristo, conquistou para nós, essa nova aliança, a troca do nosso coração, né, essa transformação que vem do Espírito Santo. Jesus lidou também com a traição. Jesus foi traído ali por Judas. A palavra do Senhor diz que Jesus ceou com ele. No último dia ali, né, na ceia, Jesus compartilhou o pão e o sangue com ele.
Jesus permitiu que Judas ficasse com ele, né. Então mostra muito bem como Jesus tinha aquela estrutura, até mesmo para lidar com aqueles que o traíam. Judas fez um acordo com os líderes dos sacerdotes, não, então vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata, ele depois lançou ali no templo, e aí eles compraram um cemitério, né, de estrangeiros, porque era, segundo eles, um dinheiro de sangue, um sangue inocente que havia sido derramado. No jardim de Getsemane, em seguida da agonia de Jesus, veio Judas, acompanhado de uma multidão, com espadas e com porretes. E a Bíblia diz que Judas se aproxima de Jesus e lhe dá um beijo no rosto. Lidou também com a prática da injustiça e corrupção na porta do templo. O historiador Flávio Josefo, um dos mais conceituados escritores e historiadores, ele disse que naquele local era sacrificado normalmente numa Páscoa cerca de 256.500 animais em cada Páscoa. E aí, o porquê que Jesus ficou tão irado no templo naquele dia, e ele pega um chicote, ele começa a quebrar todas as bancas, né, e espantar os animais. Qual que era de fato o problema dali? Aí algumas pessoas hoje associam: "Ah, tá, por isso que não pode vender nada na igreja, não pode ter cantina, não pode vender livro, não pode fazer nada disso". Mas o ponto não era esse o problema. O problema é assim, para as pessoas irem até o templo, né, adorarem a Deus, levarem a sua oferta, o seu sacrifício, tinha que levar o animal, porque era daquela forma que eles tinham aprendido e era da forma que Deus tinha determinado mesmo. Só que ali em Jerusalém, eles não aceitavam qualquer moeda, tinha que ser a moeda corrente de lá. Eles não aceitavam que você comprasse os animais, né, e por outra moeda. E como eles viajavam para lugares, né, longe até chegar ali, o único jeito não dava para carregar o animal em todo o trajeto que eles tinham, e eles tinham que comprar lá. Quando chegava lá, pensa numa inflação, lá estava cheio disso. Então eles vendiam por muito mais caro. Então, aquilo nada mais é do que um obstáculo que aqueles homens começavam a criar para impedir as pessoas de adorarem. Deus sempre vai ficar irado com homens e mulheres que, de alguma forma, são obstáculos entre o homem e Deus. Porque se Jesus veio para rasgar o véu de cima a baixo e quebrar, né, tudo aquilo que separava o homem de Deus, ele não vai admitir que homens o façam isso. E você sabe qual é o maior modo em que você persegue a igreja de Cristo, você persegue o próprio Cristo dando mau testemunho. Então, quantos homens e mulheres de Deus às vezes se levantam nas TVs, nas redes sociais, para falar um monte de asneira, e elas só servem para virar embaraço, né, e mau testemunho. Esse tipo de pessoa, de fato, profana, né, aquilo que é santo. Os sacerdotes, então, olha só, vendiam licenças aos mercadores, fato esse que gerava profanação, que lhes proporcionava uma grande fonte de renda, ou seja, cobravam caro para vender os animais e tudo isso acabava sendo ali um obstáculo para as pessoas. Jesus ficou impactado com esse procedimento e fez um azorrague de cordéis, né, um chicote, e expulsou todos para fora do templo. E a Bíblia diz assim, porque o zelo o consumia, né? Então, esse cuidado com as coisas de Deus que nós também precisamos ter. As suas palavras estão preferidas, não façais da casa de meu pai casa de vendas, demonstra sua indignação por aqueles que traficavam publicamente a ordem moral. Deixa eu ver uma coisinha aqui, dá tempo. Jesus lidou também com a hipocrisia dos religiosos. No texto de Mateus,
a gente vê uma advertência de Jesus contra os religiosos hipócritas. Jesus chamavam eles de sepulcros caiados, branco pelo lado de fora e podre pelo lado de dentro, porque só tinha uma vida de aparência. E aí há uma cobrança, sem sombra de dúvida, da liderança da Igreja de Cristo por ser pessoas assim mais honestas ainda, por serem mais santas, por serem mais dedicadas à obra do Senhor, né. Então, algo que, a Bíblia fala assim: "Quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado por aquilo que sabe", né. A palavra do Senhor também, e aqui a apostila ela vai enfatizar a obediência à palavra de Deus, até mesmo quando ela procede da boca de um religioso hipócrita. Jesus faz importante ressalva: "Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não vivam como eles, pois caminham na direção da destruição." Então aquilo que a gente disse, né, mesmo falando que é certo, Jesus falava assim: "Olha, não vivam como eles vivem, aquilo que eles estão dizendo até é certo, mas a vida deles não serve como um exemplo para vocês." Jesus, na sua humanidade, experimentou também sensações e realidades físicas como nós. Jesus passou a ser limitado, né. Se antes ele era espírito, ele era o verbo, a palavra viva, ele é Deus vivendo ali em tamanha soberania, a Bíblia diz que se esvazia disso tudo, entra num corpo, limitado por espaço. Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo como antes. Agora, Jesus podia estar num lugar de cada vez. Jesus sentia cansaço, a Bíblia diz que sentia sede, Jesus sentia sono, Jesus também, passava a sentir as necessidades físicas que nós sentimos. A Bíblia não tem vergonha de apresentá-lo dessa maneira e isso, de fato, aproxima mais de cada um de nós e nos leva a saber que ele estará conosco quando nós passamos também por situações semelhantes. Jesus passa agora a ser limitado ao tempo e espaço. Jesus era um ser humano e, como tal, limitado ao tempo e ao espaço. Por isso, ele sofria as contingências humanas, sentiu o cansaço físico, sentiu sono, fome, sede, sentia também a dor. Jesus, como homem, ele era perfeito, contudo, ele tinha sentimentos e emoções humanas. Vamos começar a ler um pouquinho os textos aqui. Abram lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 6. Marcos 6:6 diz assim: "E admirou-se da descrença deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando." Aqui, quando Jesus ele chega na própria cidade onde ele viveu, em Nazaré, uma das coisas que Jesus ele sente ali é que as pessoas não acreditam nele. Eles dizem assim: "Mas esse aí não é o filho da Maria, o filho do José, o carpinteiro? Os irmãos não vivem aqui do nosso lado?" Por isso que ele diz assim, né, que o profeta nunca é honrado, né, na sua própria casa, né, onde vive. Então Jesus se admirou da incredulidade dele. E algo que Jesus se admirou é que a incredulidade deles os impediu de viver os milagres do Senhor, porque a Bíblia diz que lá em Nazaré ele não pôde fazer grandes milagres, só algumas curas pequenas. Por quê? Porque a incredulidade deles, né. É muito interessante a gente ver Jesus admirando aqui, eh, a incredulidade deles. Mas existe outro texto bíblico lá do centurião, que o centurião está com o servo, né, em casa, doente, atormentado, e ele procura Jesus, né, ele fala assim: "Olha, Jesus, eu estou com meu servo lá, dize uma palavra e meu servo será curado." E Jesus falou: "Não, eu vou lá na sua casa." Ele falou: "Não, não precisa, só uma palavra é suficiente para que o meu servo seja curado." E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele centurião e fica admirado com a fé daquele homem.
será que Jesus está admirado com a nossa fé? Ou será que Jesus está admirado com a nossa incredulidade, como aconteceu lá em Nazaré, né? Que ele fique admirado conosco pela nossa fé. Abram agora Marcos no capítulo 10, no verso 13, ele diz assim: eles traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que o traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Então, Jesus aqui tinha afeição, né, carinho, né, ali pelas crianças, e assim como pelas pessoas, pelos pecadores. Marcos 10, 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma tua cruz e segue-me. Isso aqui diante daquele rapaz rico, né? Que fala que estava obedecendo todos os preceitos. Mas Jesus bate o olho e amou aquele menino. Porque aquele menino ele queria muito, né, fazer parte daquela vida, daquele reino. Mas havia no seu coração algo que o impedia de viver aquilo que ele desejava. Era o amor à riqueza. E Jesus vai no cerne da questão e fala assim: vende tudo que você tem. No entanto, aquele rapaz se entristeceu demais e não conseguiu arrancar do seu coração aquilo que prendia. Por isso, nós precisamos sondar o nosso coração também e ver o que está ocupando espaço que não deveria ocupar. Aquilo impediu aquele homem de ser salvo. Que isso não impeça nem eu, nem você, e quem quer que a gente vá pregar, né, um dia aí, de ser salvo, porque guardou no coração algo que não deveria ter guardado. Alegria, Lucas 19. Lucas 19, 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Aqui, ele muito feliz ali na cidade de Jericó, com a vida de Zaqueu, né. Que alegria Jesus sentiu quando aquele homem se arrependeu do mal que tinha feito. Porque Zaqueu, quando deixou Jesus entrar na casa dele, a Bíblia diz que ele olhou e ouviu Jesus e logo em seguida ele disse assim: Jesus, eu quero restituir o mal que eu fiz, 4 vezes aquele que eu defraudei. Então esse é o arrependimento, uma pessoa que quer desfazer o mal que fez fazendo o bem, né. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou diante ali da atitude de Zaqueu. João capítulo 12, no verso 27. João 12, 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para essa hora é que eu vim. Então Jesus, enfrentando aquilo, ele diz assim: eu vou pedir para me livrar disso, sabendo que foi exatamente para isso que eu vim. E aí a pergunta é: Jesus sabia exatamente qual era o propósito da vida dele, sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. Será que eu e você, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui? Porque saber o que nós estamos fazendo aqui, para quem nós estamos fazendo, vai nos dar a força necessária para suportar a dor também, assim como Jesus pôde suportar e tomar a decisão que deveria tomar. João 11:35, ele diz aqui assim, onde está? 11:35 diz assim, Jesus chorou, né? Que é aquele texto em que Jesus sentiu uma tristeza pela morte, foi que a gente já comentou aqui
lá na época de Lázaro. Mateus 26:38. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra que o autor colocou, mas vamos ler lá para ver se vocês concordam comigo. Mateus 26:38. Mateus 26:38 diz assim: Então lhe disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele chama isso de depressão. Depressão, eu costumo pensar que é um estado da alma, né, de afundamento, de fato, né, de uma tristeza muito grande, em que você realmente se afunda, mas normalmente associada a um tempo, né, mais prolongado, porque sentir uma tristeza, né, isso eu acho que é normal, né, o que ele estava enfrentando ali, mas de qualquer forma, é uma dor muito grande, eu posso dizer que Jesus sentiu ali, porque a Bíblia registra. Mateus capítulo 11 vai falar aqui daquele texto que nós já comentamos aqui, sobre Jesus ali no templo expulsando todo mundo ali. Mateus 11:20. Mas será que nós podemos nos irar? A palavra de Deus diz que sim. Irai-vos, mas não pequeis. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres. Não, Mateus 11:20, né? Peraí, estou lendo errado aqui. Então ele começou a repreender as cidades nos quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras. Ah, esse aqui é outro texto, não tem nada a ver com o templo, não. Ele disse assim: então ele começou a repreender as cidades nos quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. E ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, em Betesda, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Então aqui ele repreende as cidades que tinham visto grandes milagres que ele tinha feito, mas não haviam se arrependido. Então ele falou assim: tantas cidades foram destruídas, e se eles tivessem visto um pouquinho do que vocês puderam ver, com certeza eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Então aqui também uma indignação do mestre. Então veja que Jesus, por quantas emoções Jesus passou, assim como eu e como você, mas não se abalou do seu propósito, não se abalou da sua comunhão com o Pai. E isso é o que nós também precisamos, né? Nos manter aí firmes com o Senhor. E aí nós concluímos, graças a Deus, aqui também o capítulo 7. Vamos aqui para as questões. Queria que vocês lessem aí para mim. Vamos lá e tentem achar a resposta. Podem ler os textos bíblicos aí que eu coloquei para vocês. Então, Jesus era um ser humano e, como tal, estava limitado ao tempo e ao espaço. Por isso, ele sofria as contingências peculiares aos humanos, tais como, aí está registrado em Marcos, João, Isaías, Mateus e João. O que eu quero que vocês façam nesse exercício 1 aí? Vocês têm que associar na frente de cada uma dessas frases, por exemplo, ele sentia cansaço físico. Qual desses textos aqui que eu listei falava sobre esse cansaço físico? Qual que falava sobre sono, sobre fome e assim vai, tá bom? Então, tentem fazer aí que eu vou só pegar aqui uma água para mim.
Gente, vocês estão achando aí do sono? Eu já fiz o cansaço físico, fome e sono. Qual que é o Marcos sono? Não 2, achei. 16 é fome. Marcos 2, 15 e 16. A sede, João 4:7 e a dor, Isaías 53. O sono é o Mateus 8, É, Mateus 8:24. Mateus E aí, conseguiram? Eu não tô achando Consegui. isso. Mas eu não tô achando aqui na Mateus. Tá achando? A professora voltou. Oi, gente. Eu voltei aí, pessoal. E aí,